Boa noite, meus queridos, amados. Sejam bem-vindos para a nossa live de amor, de oração para toda a humanidade, convidando você, convidando a todos para participar desse simples banquete espiritual. Simples porque a cada dia nós estamos adquirindo, nos esforçando para aprender que o caminho é a simplicidade, que o caminho cada vez mais é a humildade, é nos acharmos muito ainda aquém diante da imensidade do Pai, procurarmos nos unir, né, Luciana? Boa noite. Procurarmos estar cada vez mais unidos em nome de Jesus para podermos assim um ajudar ao outro. Porque a evolução não é sozinha. Você não pode se evoluir só e deixando, não é? Aqueles entes queridos, aqueles que nos afeiçoamos, que nós aprendemos a amar sozinhos, abandonados. Eu preciso de vocês. E vocês, com certeza, devem precisar um pouquinho de mim, porque é assim. A vida é uma interação de amor. A vida é esse ir e vir. Eu adoro estar com vocês em todas as noites. Breve estaremos de volta no centro, não é? E é preciso que esse vínculo cada vez mais esteja mais forte, esteja mais verdadeiro dentro de nós. Jesus esteja internalizado para nós voltarmos com muita garra, com muita alegria. Nós não estamos ainda em condições de ficar isentos de um trabalho espiritual, de um trabalho voltado para o Cristo. Porque nós ainda não conquistamos aquele patamar do padrão superior de estarmos em todo lugar e estarmos em sintonia. Por isso que nós somos ainda espíritos necessitados de todos os dias se voltar para o alimento espiritual, para nos preencher, para nos satisfazer, para que Jesus seja realmente esse alimento que nos dá um carinho, nos dá um aconchego, um acolhimento. Temos que estar juntos, não é? Então é uma grande alegria, eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradecemos em nome do Lar da Redenção, essa casa de amor que nos acolhe, que nos abraça, e que breve estaremos na labuta, né, fisicamente. É um período para nós aprendermos também a labutar mentalmente. Labutar através do pensamento, que é matéria, que é força. E uma pessoa, 2, 3, uma multidão reunidos em nome de Jesus, estaremos mais fortalecidos. Dani, meu amor, minha querida sobrinha, que Deus te abençoe, Deus te proteja. Eliane, minha irmã querida, Suzana, Conceição, meu amor, que eu adoro, esse pessoal maravilhoso que só nos traz muita alegria todas as noites e muita vontade de orar, de pedir pelos entes queridos nossos, pelos nossos irmãos, por mais que a gente não conheça fisicamente, mas sentimos um afeto, uma vibração de um padrão maravilhoso entre cada um de nós. Então são para eles esses momentos de oração, esses momentos de força fluídica, para que esses queridos, esses amados irmãos recebam todo o nosso carinho, toda a nossa afeição, toda a nossa vibração de luz em nome de Jesus, porque sabemos que os nossos amados irmãos queridos não nos abandonam. Estamos todos sendo amparados em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria. Hoje a nossa presença do nosso querido, sempre, mas hoje mais ativo, acho que é porque falamos logo há pouco, não é? Algumas horas atrás, com Eliane, e aí a presença do nosso querido irmão Edson na nossa live da noite de hoje, ajudando, não é? Todos os dias nós sabemos que está no grupo, no anonimato, mas hoje mais do que nunca
E aí nós já tínhamos, desde o Natal do ano retrasado, que nós fizemos a letra dessa música para ele, mas como eu não sei tocar direito, estou aprendendo nas lives, imagina, gente, aos troncos e barrancos, né? Não diz o ditado popular, porque nós, sem a música eleva a alma, a música é um dos mecanismos de comunicação mais alto, espiritualmente falando, quando nós temos um conteúdo musical, né? Uma linguagem que nos eleva. Então é por isso que nós vamos tentar aqui. Vamos, com muita emoção, mas com muito amor, cantar a música do nosso querido irmão Edson, que sempre está conosco no anonimato, ajudando em toda parte, em todo lugar. E a ele a homenagem. É o amor que nos atrai, que nos dá força, que nos dá paz. É o amor com muita luz. É o irmão Edson ensinando com Jesus. Abraça, acolhe a todos com alegria, com compaixão, com harmonia. Criança, idosos, cada irmão fazendo bem de coração. É o amor que nos protege, que nos aquece, que enobrece. É o amor nesta canção. É o irmão Edson ensinando o perdão. Vem em silêncio, em prece, curando as almas, curando enfermos com afeição. Todo cristão vibra pedindo por ele em oração. É o amor com perfeição que nos ajuda com doação. É o amor cheio de bondade. É o irmão Edson ensinando a caridade. Lembra em silêncio, em prece, sempre o Senhor mostrando os sinais. Quando nasceu junto aos animais, numa manjedoura, com humildade, trazendo paz para a humanidade. Olha lá no céu, existe uma estrela, enviado de Jesus. Se você precisar, basta lhe chamar, porque logo, logo, basta ter muita fé, que ele logo virá. E nesta noite tão especial, vivendo esse manancial, sentindo a presença desse teu filho, neste momento tão divinal. É o amor que nos atrai, que nos dá força, que nos dá paz. É o amor com muita luz. É o irmão Edson ensinando com Jesus. Lembra
lembra sempre do Senhor, mostrando os sinais quando nasceu junto aos animais, numa manjedoura, com humildade, trazendo paz para a humanidade. Gente, eu não podia deixar de homenagear, porque um dia vou contar um segredo para aqueles que estavam presentes na materialização. Não é segredo, mas para muitos que estão aqui ao vivo vai ouvir. Uma materialização de alguns anos atrás, nós estávamos presentes e ele tocou essa música Materializado com violão que não estava no local. O violão, ele materializou o violão e tocou essa música assobiando. E eu fico muito feliz em contar isso para vocês, tá certo, gente? É uma prova da existência após a morte e de um amor incondicional, né? Que nunca acaba quando nós temos esse vínculo eterno com os nossos entes queridos. Então, é homenagem a Eliane, em homenagem a Daniela e àqueles que conviveram com ele, que a vida continua após a morte, que nós não morremos, não é? É somente uma passagem e que nós possamos nos fortalecer para dar continuidade a essa não só crença, mas essa certeza de que a vida continua, de que nós nunca estamos sozinhos e que estamos sempre sendo amparados, ajudados, muito mais do que nós merecemos. Para isso é preciso nós estarmos contritos com Deus, estarmos cada vez mais, meus irmãos, se sentindo aprendizes eternos dos ensinamentos de Jesus. Nunca nos achando sabedores de tudo. Pelo contrário, temos sempre que estarmos com esse sentimento de que nós estamos aqui, que nós não sabemos nada, que precisamos aprender, precisamos praticar e precisamos um do outro para que essa prática possa vir à tona em todos os dias de nossas vidas e nos trazendo o alimento do verdadeiro sentido do amor, que é hoje o nosso tema, não é, gente? O nosso tema, ele é maravilhoso, não tenha dúvida, adoro esse tema que fala sobre sentimento, fala sobre emoção, sobre o amor, não é isso, gente? Então é algo que mexe com a nossa alma, com o nosso interior, mas que no Evangelho, tudo que nós falamos aqui, nós retiramos deste livro, gente. Este livro é um livro terapêutico, de tratamento. Terapia é tratamento. E profiláctico também. É também preventivo para você não adoecer, não é? Tanto é preventivo como terapêutico. E aí nós abrimos e caiu o capítulo 11, o item 9, sobre o amor, não é? O amor, e aí fala sobre a essência desse amor. Como é que nós vamos construindo ao longo das encarnações? E é bastante grande esse item, né? Um espírito da Sociedade Espírita Parisiense, um membro da sociedade, muito bem inspirado, ele fala sobre as questões objetais, não é? Que tem gente que só os tipos de amor que existem no mundo, e um deles, né, que nós ainda muito aquém, é aquele que precisa do objeto, que precisa tocar. E a gente, em cima disso, né, dessas questões que ele fala aqui, muito peculiar, né, sobre a evolução do sentimento, nós vamos trazer, todo mundo deve ler o item 9, não é, ao término,
mas vamos trazer com mais claridade para nós interpretarmos os ensinamentos de Jesus. E aí falamos sobre as emoções e os sentimentos que nos afetam. E existe esse caminho, né? E a minha pergunta que eu deixei aí, não sei se vocês conseguem ler, não é? Se existe amor à primeira vista, né? O que é que vocês acham? Sim ou não? Levanta o dedinho, não levanta, faz assim, assado, como é que é? Existe ou não existe, gente? Não é? Isso é uma coisa que a gente tem que analisar, não é? E aí é por isso que a gente trouxe hoje esse tema maravilhoso, à luz da doutrina, à luz de Jesus, para que nós saibamos que sentimento não é emoção, não é? Isso aí a gente já sabe, não é isso? Para que eu possa desenvolver um sentimento, eu tenho que ter uma emoção, não é? Ou seja, uma emoção benéfica, uma emoção maléfica, que aí vai construir depois um sentimento através do raciocínio, da consciência, né? Então eu preciso raciocinar depois para que esse sentimento ele seja bem elaborado, né? Não é isso, gente? Mas primeiro vem a emoção, né? Para depois ser construído o sentimento, e nesse sentimento eu vou analisar o sentimento, eu vou armazenar, né, dentro de mim. Por isso que um cão, quando ele está com raiva, né, quando ele avança para se defender, ele está ali na ação da emoção. Mas depois ele não pode interpretar, porque ele ainda não está na consciência do raciocínio para interpretar. Quando nós estamos com raiva, nós também agimos, porque a emoção é orgânica, é uma sensação orgânica. Então, quando eu tenho um taquicardia, a perna fica tremenda, a boca fica seca e eu quero me defender, eu estou também tendo as mesmas emoções da raiva, da autodefesa que um cão tem. No entanto, depois eu elaboro, eu começo a analisar e começo a criar um sentimento, certo, gente? Que o cão não tem. Então, nos nossos primeiros inícios das reencarnações, nós tínhamos os espíritos amigos, aqui o espírito fala, esse da sociedade parisiense, e também todos os amigos espirituais que descrevem sobre esse capítulo, fala que no início das nossas encarnações, nós tínhamos o sentimento, porém, ele era rudimentar, ainda não era desenvolvido. Por isso que era aquela coisa só de agressão, mas por mais que a gente observe que o animal, ele só tem emoção, quando ele começa a lamber a sua cria, ali é um princípio do princípio, entendeu, gente? Não é? E aí eu pergunto agora, existe amor à primeira vista? E aí, a resposta está dada depois dessa explicação, desse conceito. Isis, o que é que tu acha, Isis? Não existe, gente, amor à primeira vista, porque amor tem que ser a emoção, depois vem a elaboração, né? Depois eu vou pensar, eu vou sentir, eu penso naquele sentimento e eu vou elaborar na minha consciência e vou criando, eu vou desenvolvendo o amor. Agora, existe paixão à primeira vista, porque paixão é emoção. Tá certo, gente? Não é? Então, quando eu estou apaixonado, eu fico com a perna tremendo, né? Eu fico, né? Sem saber, toda desconcertada, coisa e tal. Então, isso é a paixão. Já pensou a pessoa apaixonada a vida toda? Termina tendo infarto, né? Não pode. Porque paixão acelera o coração, paixão você fica, é uma sensação que dá taquicardia, dá tudo. Mas o amor, não é? É um sentimento que vem depois nessa elaboração. Tô certo, gente? Eu tô errada até agora, tudo ok? Não é? Então existe paixão à primeira vista e que deve existir. Porque na paixão você cria um mito e um tipo. Por isso que a gente vai falar dos tipos, não é? Também que está dentro dessa questão do sentimento, tá certo? E a gente tem que falar do sentimento do amor, que nós temos que aflorar cada vez mais, nesse amor
puro, nesse amor verdadeiro, né? Que é tão difícil a gente formalizar, objetar, porque é subjetivo. Mas tem como a gente estudar, né? Para a gente ir buscando os significados dentro de nós e buscando as funções energéticas, as funções dos sentimentos. Vamos falar a linguagem mais popular, não é isso? Né? Essas funções complexas, ou então as funções que afetam o nosso sentimento. Tá melhor assim, gente? Então vamos avisando aí, quando a gente está falando, tem que falar de uma forma bem explicativa, não é isso? É isso que eu procuro, né? Como professora, né? Aprendendo a cada dia ser, né? Essa professora que a gente não é nunca, porque a gente sempre é aprendiz, não é isso, gente? Mas, voltando, né? Voltando, então, quando nós estamos elaborando, por isso que é preciso a gente parar, para a gente analisar o processo de crescimento de um indivíduo na fase da adolescência, ele fica muito no quarto, ele se tranca muito, ele se volta muito porque ele está formando a sua identidade, a sua nova identidade em cada encarnação. Não é? Então já vem com aquela tendência, não é? Com aquela necessidade da nova encarnação, dessa nova proposta de vida, que a cada encarnação, que a cada existência, vida é uma só. As existências são várias, né? A gente só tem uma vida, que ora a gente está encarnado, ora desencarnado, mas é um hábito de linguagem. Então, quando nós estamos afetando as nossas emoções, elaborando, vai criando, desenvolvendo sentimentos de acordo com o nosso grau de evolução, com o grau de capacidade consciencial, né? Intelectiva, consciencial, a minha capacidade. Por isso que cada cabeça é um mundo, cada pessoa gosta diferente, não é? Cada pessoa enxerga uma coisa diferente, não é isso, gente? Então a gente vai observar, não é, que eu não posso deixar de falar de Joana de Ângeles, né, que é uma pioneira no estudo da doutrina do Evangelho de Jesus. Ela traz o Evangelho para dentro de nosso eu. Ela não deixa o Evangelho só na beleza de você ler, né, decorar, mas trazer para você entender o significado do que esse Espírito estava falando, do que esses Espíritos estão falando para nós. Então traz bem claro que existe vários tipos de mente humana, né, psicológicas. Isso no livro dela, Triunfo Pessoal, e o penúltimo livro também, da saúde mental, que fala. Então, ela fala o seguinte, gente, que nesses tipos tem o tipo, quando a gente tem que desenvolver, quando a gente começa a analisar, começa a sentir se realmente eu gosto, se eu não gosto, se eu gosto mais ou menos, por que é que eu gosto, por que é que eu não sei ficar sem aquela pessoa, por que é que aquela pessoa representa tanto para mim, não é? Você tem que começar a analisar em que momento, porque isso vai de acordo com o seu interesse, vai de acordo com a sua referência, não é, interior, que é do espírito, e das habilidades que você vem aprendendo desde a eternidade. Então, ela fala dos tipos, não é, dentro dessa questão do capítulo 11. E aí ela diz: tem o tipo de pensamento, tipo de sentimento, tem o tipo de sensação e o tipo de intuição. Veja. Os pensamentos das funções que são bem assim, que eu me apresento, a minha apresentação no mundo, ela é mais voltada para o tipo de pensamento. Aí uma outra pessoa é mais voltada para sentimento. A outra pessoa é mais voltada para a sensação, a outra é mais intuição, entendeu? O que mais prevalece consciencialmente na sua personalidade, na formação da sua personalidade, no seu momento consciente. Então existem esses 4 tipos, preste atenção, gente. E aí dentro desses 4 tipos existem também as pessoas extrovertidas e as introvertidas. As pessoas extrovertidas não é aquela que fala muito, não sei o que, introvertida que fica calada, não tem nada a ver com isso. As extrovertidas são aquelas, vou dar um exemplo, todos nós vamos entrar numa sala que só tem uma cadeira dentro dessa sala. O extrovertido, o que é que ele faz?
Ele olha para a cadeira, tá certo? E ele analisa a cadeira de acordo com um desses 4 tipos de personalidade consciencial que formou o seu ego, não é? Então, por exemplo, se ele for uma pessoa extrovertida, ele vai lá e se senta pronto. Uma pessoa introvertida, ela vai ficar desconfiada, porque para o extrovertido, ele vive com a relação, ele dá valor, né, mais com os objetos externos. O que é que o outro pode falar de mim? O que é que a pessoa está compreendendo o que eu estou falando? A preocupação é com o objeto externo. O extrovertido é isso. O introvertido, ele não se preocupa com o objeto externo, ele se preocupa com ele mesmo. Esse é o introvertido. Interessante, né? Eu pensava também que era diferente. Mas o introvertido, ele prepara as suas coisas e ele se preocupa com a sua situação. Não é o objeto que ele vai se preocupar, não é o outro, é ele mesmo. Esse é um introvertido. Entendeu, gente, como é que é? E aí, por exemplo, a pessoa às vezes ela tem um tipo de pensamento. Ela, né? Eu disse, eu vou namorar com fulano, eu vou me casar com fulana, porque fulano, o pensamento, ele é razão, não é? Ele é uma pessoa boa, de uma família boa, ele é trabalhador, não é? Entendeu? É assim. Porque tem gente, né, que exige que o outro seja igual a ele, né? Isso é uma necessidade de uma situação muito extrema, de situações mal resolvidas. Aí vem aquela história de quando a pessoa era criança, a pessoa nasceu com o perfil extrovertido, ou vamos dizer introvertido, e aí os pais eram extrovertidos, e aí começou a estimular aquela criança a ela ser extrovertida. Você tem que ser, vá falar, se levante, cumprimente, que é isso, que negócio é esse? E é uma pessoa introvertida, ela se olha mais para dentro, o objeto dela maior é ela mesma. Os outros não importam muito, fica em segundo plano. Já o extrovertido não, ele vive para o mundo, o objeto é o outro. Os pais criaram assim. Então o que acontece? Essa pessoa vai virar uma extrovertida? Não. Ela vai passar a formar uma persona de extrovertida, mas ela é introvertida. O que é que vai acontecer? Essa energia vai entrar, penetrar dentro e vai formar as doenças psíquicas, as neuroses, né? E até mesmo às vezes a depressão. De tanto emitir aquilo ali, que ela não é assim, termina havendo um confronto e a pessoa passa a adoecer. E a doença psicológica é importante, que é um chamado para você ser você mesmo. Não é isso? A proposta não é isso? Não é o ser, eu fazer um autoencontro, né? Não é isso? Fazer uma harmonia entre o que eu sou e o como eu devo me apresentar ao mundo, né? Esse é o objetivo. Se eu gosto, eu gosto. Também se eu não gosto, eu não sei se eu gosto, mais ou menos, né? Mas como você gosta? Você gosta exigindo que o outro faça o que você quer, né? Você gosta do jeito que o outro é, não é isso? Você gosta mais ou menos, né? Eu gosto de fulano de um jeito, de ciclana de outro, de ciclano, quer dizer, então não é gostar, não é? Então a gente tem que começar a compreender esse gostar, até que ponto nós estamos com essa enfermidade, né? Com essa emoção que ainda não está bem elaborada entre o sentimento e a consciência, que é o pensamento, né, consciencial. Então a gente pode aqui analisando que, por exemplo, você tem o seu perfil, não é? Do pensamento, seu tipo é o pensamento, racionaliza, você elabora assim, meu Deus, que horas eu vou chegar? Será que aquela cadeira, ela tá forte mesmo? Será que eu devo me sentar? Eu penso, quem pensa muito é assim, não é? Aí o sentimento, ai meu Deus, tão linda, tão fofinha, que coisa linda essa cadeira mesmo, não é? E a sensação, poxa, ela é de quê? De veludo, é de quê? Menino, que coisa, menina, você acha que foi como? Esse tecido é de seda, de veludo, é a sensação. E a intuição, essa cadeira foi de quem? De que época? Foi de que rainha que sentou aí, não é? Entendeu a intuição? Aí no tribunal, no julgamento, vamos agora para o tribunal. O julgamento, 4 pessoas, cada uma com um tipo diferente. Eu tenho que dar exemplo para a gente analisar direitinho, né? E aí
Como é que a gente vai analisar? Dentro de um tribunal, da pessoa analisando. Diga aí, qual é o seu depoimento que você dá para esse caso? Aí o sentimento vai trazer tudo, tá certo? Dramaticamente, a cena. O intuitivo não vai perceber nos detalhes, porque ele não percebe, ele quer saber o passado, o presente, é algo diferente. A sensação vai dar detalhes de riqueza, porque quem vive na consciência dele, quando ele se apresenta, a pessoa que tem o perfil da sensação, não do pensamento e não do sentimento e não da intuição, mas é sensação, essa pessoa usa os 5 sentidos. É uma pessoa que é muito sensível, uma pessoa que a sensibilidade dos 5 sentidos é muito aguçada. Então ela fala todos os detalhes da cena. A sensação é isso. Já o pensamento, ele vai estar analisando, tá certo? As intenções daquilo que aconteceu. A atitude da pessoa, veja, não é? Aí a gente avalia, gente, que a intuição, não é? Que a intuição, que a sensação, que o sentimento, todos são importantes e tudo a gente tem. Mas tem um que sobrepõe mais, porque é aquele que nós nascemos com aquilo. Não é que você não possa trabalhar os demais. Por exemplo, eu sou muito sentimento, mas tem momentos que eu tenho que trabalhar o meu pensamento que está na sombra. Eu tenho que racionalizar, eu tenho que botar o pé no chão, eu tenho que, não é? Eu tenho que verificar se aquilo ali vai ser bom para mim, não é? Não é a razão? Porque o sentimento é tudo, né? Você sente aquilo ali, acha lindo, né? E ponto final, né? Não é isso? O sentimento é isso. Mas você tem lá atrás, na sombra, você tem a sensação para trabalhar. Então eu tenho que parar, perceber cautelosamente, usar o pensamento. Então eu tenho que fazer uma harmonia dos 4 itens. E Joana de Ângeles diz, desses 4 itens é que faz você aprender a amar. Porque você, no amor, você vai trabalhar o pensamento, não só o pensamento, não só saber, não, ele é um bom partido, mas também você tem que trabalhar o sentimento para você ver a alma da pessoa, não é? A beleza, né, da pessoa. Aí tem gente que só vê a beleza externa porque é o sentimento superficial. Mas aí entra para a sensação. A sensação, ela pode ser analisada, por exemplo, uma caixa. Eu trago uma caixa aqui, né? Uma caixa de vazia. Eu já fiz esse teste uma vez, um exercício com o grupo. A sensação, ela vai ter curiosidade. Meu Deus, o que é que tem dentro da caixa, né? Então vamos botar a caixa uma pessoa que eu estou paquerando, que eu estou ficando, né? Que eu estou coisa de ficar, né? Atualmente. Então é uma caixa a pessoa, a sensação, curiosidade. Será que ele é uma pessoa? Meu Deus, eu vejo nele uma pessoa tão linda, tão maravilhosa. Às vezes você já se encantou, né? Vê aquela paixão, o sentimento tem muito isso, né? Se apaixona, então a curiosidade, o que é que aquilo tem, o que é que ele tem. O pensamento vai dizer, será que ele é mesmo? Ele mora onde ele disse? Será que ela é assim mesmo, né? O pensamento é razão mesmo, é frio, a coisa... Por isso que o pensamento, quando a gente se apresenta no mundo como uma pessoa racional, tem que entrar para lá dentro da sombra, porque você já passou várias experiências encarnatórias, para que você massageie ali, para você faça a junção, a harmonia dos 4, para você aprender a amar mesmo de verdade aquela pessoa. Porque você não pode só amar com sentimento, né? Com a curiosidade, porque você já conheceu, já está ali, se acostumou, passou a ser o racional. É uma pessoa boa, então pronto, vira irmão dentro de casa, entendeu? Aí a sensação, como é a sensação? A sensação, eu vou cada dia impressionar, porque aquela pessoa eu tenho que saber escutar melhor. Veja, eu não uso os 5 sentidos, escutar melhor, ouvir melhor, olhar melhor, aprender a olhar, porque eu uso a sensação para olhar, mas se eu aprender a olhar com o sentimento, vai ser melhor. Então eu olho com o sentimento, eu escuto com o sentimento, eu escuto com a sensação e eu escuto com o pensamento. E a intuição, Edna? A intuição
é um dos tipos mais importantes para você aprender a amar, gente. Porque a intuição, ela conecta ou se conecta com o todo da pessoa. Ela está direto ligado com o self, com aquele lado mais puro que a gente tem lá dentro. Eu não sei falar de outro jeito, gente. Vocês sabem o que é self, né? É a centelha divina, pronto. É o lado maravilhoso daquilo que a gente tem. Então a intuição é você perceber realmente se a pessoa... Que besteira, né? Ela não é bonita fisicamente, mas eu acho bonita. Todo mundo dizia a minha mãe, quando ela estava para se casar com meu pai, para se casar com esse homem tão feio, você é tão linda. E ela dizia, mas eu não acho ele feio, eu acho ele lindo. Isso é a intuição na frente, gente. Porque é um olhar macro. Então, o verdadeiro sentido do amor não é jogar fora a sensação, não é jogar fora a razão, porque você tem que botar o pé no chão, não é jogar fora o sentimento, não é? Porque você precisa do sentimento. Eu vou gostar, não é? Eu vou gostar do que tem ali dentro daquela caixa. Eu vou gostar. Então, isso é um impulso. A sensação da curiosidade, o pensamento, né? A cautela. Mas a intuição é de onde vem e para onde vai, veja. De onde eu vim e para onde eu vou. Então, essa pessoa vai me preencher porque eu estou com um olhar diferenciado, além do objetal. Essa é a essência de você nunca deixar de amar alguém. Como é que eu comecei a amar, né? E de repente eu deixei de amar? Porque você não amou, você se apaixonou. E a paixão, quando ela não é elaborada e construída, e ela não passa para o sentimento, nessa construção consciencial dos 4 tipos, dos elementos, das funções energéticas que tem dentro de nós, a gente termina passando por despercebido. As pessoas terminam frias, terminam sem amar uns aos outros, porque só olha o estereótipo, só olha aquilo ali, razão, não é? Enquanto aquela pessoa está bonita, eu uso, depois eu descarto. Enquanto aquela pessoa é novinha, tudo bem. Então fica as mulheres, né, querendo botar silicone, tira silicone e faz isso, porque tem que ficar nova, porque é trocada, né? Porque não existe os 4 itens harmônicos. Não sabe nem se autoanalisar. E como é que vai chegar na intuição, né? Nesse sentimento que elabora tudo, por mais que você seja introvertido ou extrovertido, não importa, né? Porque você pode ser extrovertido, porque você veio com essa missão, com essa função mais bem elaborada, mais ativa, para você ser um professor, para você ser um palestrante, mas não significa que você vai esquecer do seu lado introvertido, né? Porque você tem aqui o extrovertido, mas tem o introvertido dentro. Você tem aqui o pensamento, razão, mas você tem o sentimento lá dentro, você tem a intuição, você tem a sensação, que você não pode deixar de esquecer, que estão nas sombras guardadas. Então, gente, é meio complicado a gente falar isso, né? Não sei se todo mundo está entendendo, mas a gente tem que entrar nesses pormenores, a gente não pode ficar só na superficialidade, né? Então, certa feita, um homem, ele era muito pensamento. Chegou no meu consultório, né? Eu tenho que falar, não é, da parte psicológica também, porque é uma junção, né? Nós somos seres mente e corpo, né? Então, ele era paupérrimo, ele tinha nascido no lixão, tá certo? Naquelas favelas, mas tinha um pensamento lógico bem elaborado. E aí, ele pegou lá dentro da sua sombra algo que era peculiar, veja, ele soube fazer essa relação da intuição, porque a intuição, gente, ela é tão forte na gente. Sabe o que é intuição? São aqueles insights. Já ouviram falar em insight? Eita, tive uma ideia, que maravilha, eu vou fazer isso e vai dar certo. Eu vou abrir uma loja de não sei o quê, não é? Tem gente que usou tanto insight em 2020, não é? Se transformou, né? Se ressignificou, começou a fazer. Então, esses insights vêm da intuição. E para você desenvolver a intuição, é preciso você ficar em silêncio, ficar com você, né? Em silêncio, conversando com você, fazendo meditação,
fazendo autoanálise, para que essa intuição venha à tona, esses insights, né? Esse estalo que dá. Mas esse rapazinho, né? Ele criou algo, tá certo? Daquelas latinhas que jogavam, ele fez uma ferramenta, uns carrinhos e começou a vender na feira e tornou-se um grande empresário, que não vou contar a história toda, mas tornou-se um grande empresário. Mas no ápice do seu sucesso, materialmente falando, ele começou a ter sonhos, porque ele começou a adoecer fisicamente. Não conseguia se levantar, né? Era dor no corpo, um cansaço eterno, a cabeça doía. E aí os sonhos eram muito fortes. Ele sonhava com um mendigo e o mendigo chamava ele. E ele não sabia interpretar. Que mendigo? O que era que ele queria falar comigo? Ele não sabia dizer o que era que queria falar e continuava doente. Mas um dia ele teve um insight. E ele disse, não, esse mendigo sou eu. Eu tenho que voltar à minha origem. Eu tenho que voltar à minha simplicidade. Esse mendigo era ele na sombra. Veja, gente, que coisa interessante, gente. E ele começou a construir uma casinha simples, confortável na natureza, começou a andar descalço, começou a andar na grama, começou a olhar para si, começou a olhar para a família, porque a coisa era só na empresa, trabalhando, e esqueceu de viver uma vida mais simples, mais natural, que estava se acabando, estava perdendo a encarnação, porque nessa enfermidade ia se transformar em algo mais grave, né? Porque a gente sabe que os sintomas psíquicos, né, ou psicossomáticos, eles se transformam em enfermidades orgânicas. E aí foi quando ele teve esse insight, e graças a Deus, hoje ele vive, né, de uma forma mais simples, sem essa mania, essa megalomania de estar, né, matando um leão todos os dias, né, como muita gente vive, para ter uma estabilidade, um status que galgou e não quer descer. E às vezes é preciso a gente analisar nesse período de confinamento ainda da pandemia, que ainda continua, e olhar para dentro, olhar para os sonhos, olhar para dentro de si, verificar realmente o que é que está faltando. Será que dessa forma que eu estou me apresentando no mundo, sou eu mesmo, né? Faz parte, né, do meu sentimento, ele está coerente com a minha necessidade, com minha criança que tem lá dentro, porque essa criança, às vezes, ela se transforma, né, numa pessoa X, por uma própria educação dos pais, mas que ela não é nada daquilo, e ela vai viver infeliz, ela vai adoecer, porque ela veio para ser uma outra coisa, e os pais exigem outro tipo de personalidade. Então, nesses 4 itens, gente, vamos analisar, né, e vamos se harmonizar e trazer a intuição para o primeiro momento, fazendo com que ela, que é mais ligada ao self, a esse lado luz, a esse Deus que está interno, né? Vós sois deuses, a essência divina que tem dentro de nós, que seja aflorada. E para aflorar é preciso eu relaxar diariamente, é preciso eu meditar, eu preciso silenciar do mundo. Pelo menos 10 minutos por dia, gente. 15 minutos. 5 minutos. E aí você vai ouvir uma voz dizendo para nós, volte para rever. O que você precisa tornar em equilíbrio dentro de você. Porque você está com esse papel, mas na realidade esse papel ele pode ser muito mais bem elaborado se você fizer a junção de todas as experiências que você tem dentro de você e trazer para a sua consciência e fazer dessa consciência um grande amor da sua vida. Vamos amar a vida, vamos amar a todos, como Deus nos ama, meus irmãos. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, nosso grande médico das nossas almas, esse olhar tão penetrante desse Espírito que
nos consola, que nos dá força, que nos dá coragem de nós refazer a nossa vida, fazer uma reorganização, termos força para reinventar a Edna que tem dentro de mim, a esse ser, vamos tirar esse nome, mas a esse espírito eterno, milenar, que sou eu, que tenho minhas emoções, meus sentimentos que precisam a cada dia serem elaborados, serem saudáveis, que eu possa usar a minha consciência, o meu processo racional, junto com o sentimento, para que eu olhe para dentro e não esqueça da mulher introvertida que precisa se olhar mais para si, valorizar mais o seu próprio eu. Ou, se por acaso eu externalizo uma pessoa introvertida, que o melhor, o valor é somente o que eu acho, segundo plano é o outro, que eu possa olhar para dentro essa pessoa extrovertida, que tem vontade de se doar cada vez mais, que tem que usar o tipo de sensação para sentir as pessoas da melhor forma, que tem que usar o tipo também da função do sentimento para se colocar no lugar do outro e sentir com o outro, para se crescer em sentimento, para se crescer em sensação, nos sentidos, para se crescer no pensamento, para se crescer na intuição, para que este amor, cada vez mais, ele vivifique dentro de nós. E que este amor possa ser um intercâmbio neste momento, nesta noite, para que Jesus, com todos os seus benfeitores divinos, com todas as suas nuances medicamentosas, todos os fluidos medicamentosos, possa penetrar nos nossos entes queridos que estão nos hospitais, que estão internados, que estão nos leitos, amenizando a dor, amenizando o apego das coisas materiais, trazendo saúde plena para os espíritos, eles espíritos eternos. E se for necessário, a saúde também para o corpo físico, os corpos físicos, que possam dar continuidade à sua vida, porque a vida é eterna, e que possamos cada um de nós vibrarmos por esses entes queridos, pedir misericórdia a Deus por toda a humanidade, por aqueles que partiram para a verdadeira vida, que sintam nosso amor eterno e a nossa força de vontade a cada dia para se melhorar. Que Deus abençoe a nossa querida live, a nossa casa de amor e de oração, que possamos todos nós resgatarmos a nossa essência divina e buscarmos o amor verdadeiro para ser o leme de nossas vidas, que este amor significa Jesus. Jesus está no nosso leme, está na nossa, é o farol para nós continuarmos a nossa jornada. Que Deus abençoe a cada um e que possamos estar felizes para amanhã voltarmos. Amanhã vai ser somente 30 minutos, nosso evangelho, porque às 20 horas nós temos o momento onde nós estamos aqui com o grupo, a cada segunda-feira, um componente do grupo de estudos e pesquisas sobre a mediunidade. Amanhã vai ser perguntas e respostas. Eu gostaria que vocês mandassem para mim, ou pelo WhatsApp, quem tem o meu número, ou aquelas pessoas que não têm, não querem, né, pelo
pelo número do telefone, emitir, mandar pelo próprio Instagram, 97388888. Esse é o meu número, 97388888. Tem mais um 8. É muito 8, gente. Até eu às vezes fico sem saber como escrever. 388888. Tá certo? Vamos fazer as perguntas, vamos questionar. É preciso sobre o assunto da mediunidade, porque amanhã nós vamos tirar as dúvidas, nós vamos pesquisar, nós estamos sempre estudando, porque é estudando que a gente aprende, gente. Então vamos fazer desse trabalho um trabalho coeso. Entre em contato comigo, peça os materiais, peça os livros que Ed está baixando, né? Tem pessoas que não têm condições de comprar o livro, não pode sair, a gente está baixando os livros todinho, quem quiser eu posso passar os livros. Então que Deus nos abençoe, que possamos estar juntos para sempre, em pensamento, em sentimento, em coração. Que os nossos entes queridos que partiram, que estão ao nosso lado neste momento, que sejam agraciados, abraçados e sintam nosso amor, porque temos a certeza que Jesus está com eles. Até mais amanhã, se Deus permitir.